Boa noite, esse é Orando com os Salmos, um refúgio em tempo de aflição. Essa é uma proposta da Igreja Batista Pioneira em Blumenau, nesse tempo de coronavírus, de quarentena. Muitos talvez não estão na live porque tinha um aviso que era de segunda a sexta, mas entendi que poderia fazer esse tempo e o importante é que você possa estar ouvindo depois ou participando também depois. Hoje eu queria perguntar para você o que você está fazendo com o seu tempo da quarentena. Qual está sendo a sua utilização do teu tempo nesse momento onde nós estamos isolados e confinados, né? Eu percebi que muita gente está tendo ideias criativas, se organizando, né, para poder utilizar melhor esse tempo. Mas eu queria tirar uma lição do Salmo 32. O Salmo 32, ele é um salmo de confissão, ele é um salmo de quebrantamento, ele é um salmo de entrega da nossa alma ao Senhor. E quando eu vejo nós parando, né, a nossa agitação para poder ouvir o Senhor nesse tempo, então nossa igreja tem feito pela manhã e à noite um tempo para a gente poder parar e refletir um pouquinho a respeito da nossa vida. Eu entendi que esse salmo ele é muito apropriado. E eu queria convidar você que está com a gente, né? Alguns queridos já entraram aqui, e que a gente possa ler juntos o Salmo 32. Você abra a sua Bíblia no Salmo 32 e nós vamos ler com uma despretensão de fazer um tratado teológico, apenas e simplesmente ler o Salmo e tentar aplicar as suas verdades na nossa vida e orar, segundo o Salmo nos apresenta. A Sônia disse aqui que bom sentir perto de vocês, é muito bom estar podendo ter essa interação com vocês, queridos. Isso está sendo muito bom. Para mim também está sendo muito, muito gostoso, muito especial a gente poder estar fazendo esse tempo juntos aqui. Então eu queria ler com você o Salmo 32, que diz assim: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos que são retos de coração. Salmo 32 vem nos ensinar o que fazer no tempo do isolamento. A nossa correria tem a tendência de nos fazer
ficar vivendo dores, sofrimentos e angústias que muitas vezes são provenientes dos nossos pecados e da maneira errada e pecaminosa que nós estamos vivendo. E quando eu falo em pecado, não entenda naquela lista que a Igreja Católica acabou dizendo dos pecados capitais, os pecados veniais, mas sim todas aquelas ações que nós fazemos que nos distancia de Deus, que nos tira da conexão com Deus. É muito interessante que na correria a gente acaba tomado pela agenda, a agenda começa a esconder os pecados que a gente não quer parar para pensar neles, que a gente não quer fazer uma avaliação deles, que a gente não quer ser sincero com eles e que a gente não quer ser sincero com a gente mesmo. Então a gente vai tocando a vida. E semana após semana, e sempre temos alguma coisa para fazer. E de vez em quando eu encontro, né, na caminhada pastoral, nesses 22 anos de pastoreio, eu encontro pessoas que chegam ao gabinete e elas simplesmente desabam. E quando elas desabam, elas começam a chorar, abrir o coração e de repente começa um processo de restauração. Então eu digo, olha, nós precisamos fazer uma caminhada. E eu vejo que muitas delas ficam com receio, porque tirar tempo, não é que elas não têm tempo, é que quando se tira tempo, tem que se expor. Quando se tira tempo, tem que se revelar. E a quarentena tem essa característica, ela veio como uma bênção no meio de uma desgraça, porque ela nos trouxe uma necessidade de pararmos. Então a primeira bênção, primeira coisa boa que você pode fazer no tempo da quarentena, que ela está te dando um tempo onde você pode encontrar Deus. E olha o que o versículo 6 diz: portanto, todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Aqui o salmista está dizendo que Deus vai ter um momento que ele não vai ser encontrado mais, porque ele vai estar em juízo. E não mais agora advogando ou tentando abençoar a vida dos seus fiéis. Mas aqui na quarentena a gente pode entender uma coisa, enquanto pode ser encontrado. Porque quando acabar a quarentena, você pode voltar naquela mesma pegada louca que você estava e que eu estava, sem parar para fazer uma avaliação e uma análise muito sincera e criteriosa de como vai a nossa alma. Um raio-x, uma tomografia da alma, e a gente vai começar a perceber o quanto a gente está doente, mas que a gente não para tratar. Então, quando o texto vai dizer de o quanto pode ser encontrado, é porque não é que Deus está escondido no restante do tempo, é que nós é que vamos fugir dele. E o texto nos coloca uma situação muito constrangedora. Ele vai dizer, olha, primeiro, né, lá na frente ele vai dizer, não sejam teimosos. Vocês estão tendo um tempo importantíssimo, valoroso. Enquanto o mundo está se rebelando e cada vez mais a gente ouvindo as notícias e o mundo em crise e angustiado, e você não tendo o que fazer a não ser orar pelo mundo, e é isso que nós estamos fazendo, clamando ao Senhor. Mas tem algo que você pode fazer dentro desse mundo em caos, que é o seu mundo interior. É hora de parar. É hora de, enquanto pode se encontrar a Deus, porque você vai permitir ser encontrado. Tem uma expressão no versículo 2, em que não há hipocrisia. Quando nós estamos vivendo uma vida louca de agito, sem parar para pensar na nossa alma e nas nossas necessidades, sabe o que acontece? A gente vive teatro. Hipocrisia é a palavra usada na dramaturgia dos gregos. É uma palavra para dizer gente que representa uma coisa que não é, que sente, mostra uma coisa que não está sentindo, que vive um papel.
Hipócrates. Essa é a ideia da hipocrisia. Quando nós não temos a oportunidade de parar para refletir, para reflexionar, ou seja, para fazer uma reflexão, para colocar o nosso mundo interior em ordem, a gente vira essas pessoas que vão fazendo as coisas, representando papéis. Eu acho que uma das perguntas mais difíceis quando nós estamos nesse quadro onde existe uma dor na nossa alma, um pecado na nossa vida, que nós não conseguimos parar e acertar, a pergunta mais difícil quando as pessoas nos encontram, nos abordam, dizem: como você está? Nós estamos tendo um tempo agora para poder responder essa pergunta, para você e para Deus. Por isso o texto vai dizer que quem para fazer essa observação, quem para poder fazer essa pergunta: como você está, Jacques? E ser sincero em realmente colocar diante de Deus aquilo que vai lá no seu coração, vai descobrir a coisa mais rica dentro dessa quarentena: o tempo. O tempo necessário para acontecer algumas coisas. Primeiro, uma reconexão com Deus. Queridos, vamos ser muito sinceros, muitos de nós, e eu me incluo nisso, a minha vida antes da quarentena se resumia a fazer coisas para Deus e pouco tempo com Deus. Segunda coisa interessante que a quarentena nos dá, ela nos dá tempo de qualidade para a gente fazer uma avaliação dos nossos pecados que a correria nos escondia, que a correria camuflava, e sempre atrás de uma outra coisa e nunca parando para pensar numa avaliação, no exame da alma. Agora, na quarentena, Deus nos colocou num scanner. A prova disso é que quem está um pouco tempo já no confinamento já está descobrindo quem é. Sua esposa está descobrindo quem você é, seu marido está descobrindo quem você é, seus filhos estão descobrindo quem você é, você está descobrindo seus filhos como eles são. Talvez você está descobrindo que seus filhos são extremamente egoístas, que não ajudam na tarefa da casa. Talvez você esteja descobrindo que seu marido, sua esposa realmente são extremamente estranhos e não participativos no processo, são arrogantes, são prepotentes. Talvez você já está revelando uma ansiedade tão grande que está brigando com todo mundo. Talvez você está num momento já que está batendo uma depressão em você, porque você está vendo assim o pior de você está se sentindo irritado com você mesmo. Talvez aí está revelando o tempo, essa quarentena está nos mostrando isso. Mas o que nós podemos fazer então? Nós podemos fazer os ajustes. Nós não podemos sair da quarentena da mesma forma, porque depois que nós sairmos da quarentena, o mundo lá fora vai nos engolir. O trabalho, as coisas e essa angústia de retomada da economia, do trabalho, das coisas que deixaram para trás, de clientes que deviam ser atendidos, se você é fornecedor ou vende produtos, você vai ter que conquistar clientes, você vai ter que renegociar dívida de gente, você vai ter que pagar a dívida. Sabe, esse mundo que a gente já estava na pegada antes, ele vai continuar, ele só deu uma parada, fechou os portões. Quando nós voltarmos, eles vão estar lá, os leões devorando a gente. Os leões da vida do cotidiano. Agora, sabe qual que é a bênção? É se nós pararmos e experimentarmos a bênção do perdão, da restauração, de uma intimidade e comunhão com Deus. E olha só o que o salmista descobriu quando ele parou e não escondeu mais o que estava acontecendo com ele. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Primeira coisa que você vai desfrutar depois da quarentena, por causa desse perdão, dessa graça de Cristo, dessa restauração que Deus fez em você, porque você olhou para o espelho e não fugiu da conversa: como você está? Eu não estou bem. Tem algo na minha vida que precisa ser trabalhado. Senhor, eu entrego essa área. É que você não vai precisar mais representar. Você vai estar livre. Você vai estar restaurado. Segunda coisa
importante é que você não vai sofrer dores de alma que antes você sofria. Olha só o versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Muitos de nós achamos que os nossos cansaços da vida, corrida que a gente tinha antes da quarentena, eram reflexos do dia a dia natural, normal, essa correria toda. Eu queria dizer para você que muitos de nós tínhamos o peso de pecados no nosso coração que não foram trabalhados e foram escondidos, e a gente foi tocando a vida, e a gente chegava cansado, sobrecarregado, angustiado, entristecido. O peso da vida era um tanto, mas por causa dessas dores internas, eles eram potencializados. E a gente não sabia por que a gente se cansa tão fácil, que a gente se irrita tão fácil, que a gente não aguenta mais tanta coisa. Talvez, querido, seja porque nesse tempo de quarentena é tempo de perdão, é tempo de confissão, é tempo de abrir o seu coração e dizer de coisas que a sua alma esconde de Deus e que está tentando viver isso sem Ele. E isso vai fazer um processo tão grande, porque o tempo, gente, queridos, tempo não cura nada. Tempo apenas anestesia. Tempo apenas anestesia. E nesse anestesiado tempo, a gente acha que está curado. Não, queridos, a gente não está curado. Só há cura com confissão. Só há cura com a restauração que vem de Deus. Então no versículo 5 diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, tu perdoaste a culpa do meu pecado. E aí há uma libertação. O tempo de isolamento da quarentena pode ser o tempo de libertação da sua alma. Não deixa passar esse tempo. Não perca a oportunidade de se tornar livre, mesmo em confinamento. A sua alma precisa de restauração espiritual. E pecados que carregamos até agora, contra pessoas, contra situações, amarguras, ódios, iras, falta de perdão, um sentimento, um pecado oculto, uma situação que nós vivemos, é hora de refletirmos e dizer: Senhor, está aqui, eu não os quero mais, eu não quero viver assim. Esse tempo é tempo de ressignificação. E é isso que o versículo 8 vai dizer, que Deus vai usar esse tempo, pode usar esse tempo, para ressignificar a sua vida. Olha só que nesse salmo, o salmista usa uma expressão de Deus falando a ele. O versículo 8: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de você. Sabe quando eu li esse texto, e eu disse para você que eu estou lendo o salmo despretensiosamente, eu li Deus falando assim: nesse tempo de quarentena, eu tive intimidade com você, e agora na intimidade eu quero que você seja meu discípulo. E discípulo é esse, que aprende do mestre, caminhando de perto com ele. Então agora você está me aprendendo, e eu quero te instruir e te ensinar, e eu vou mostrar o caminho que você deve seguir a partir de agora. A partir de agora eu quero que haja algumas mudanças, eu quero que haja algumas transformações, eu não quero que seja a mesma coisa. Sabe por quê? Porque uma frase que eu ouvi esse tempo e acho muito importante: é sinal de insanidade fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Queridos, eu não quero voltar para a vida que eu vivia da mesma forma. Eu quero voltar uma outra pessoa. Eu quero voltar mais discípulo de Jesus. Eu quero voltar mais em conexão com o Pai. Eu quero voltar com mais intimidade com Ele. Eu quero voltar com Ele sendo prioridade na minha vida. Eu quero que Ele seja o reino, o rei do reino, e a vontade dEle acima da minha vontade. Eu quero que Ele seja o meu papai e que eu confie as minhas orações a Ele. Eu não quero voltar teimosamente a fazer as mesmas coisas
e esperando que haja um milagre de uma mudança. Não, eu quero ressignificação. E esse tempo de quarentena pode fazer isso com você e comigo. E depois uma mudança de comportamento. O 9 e o 10 vão dizer exatamente isso. Olha, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Se há uma mudança de comportamento, porque houve uma mudança interna, um raio-x, um diagnóstico da minha alma, e eu fui até Deus e falei, eu não quero viver assim. Eu quero viver de modo diferenciado. Me ensina, Senhor, me instrui, Senhor, me aconselha, cuida de mim e me guia pelo que eu devo fazer. A partir de agora, eu quero ter uma mudança de comportamento porque eu quero desfrutar, não só no tempo de isolamento, mas também lá, naquele tempo fora, quando tudo voltar à loucura, eu quero desfrutar da comunhão contigo, Deus. Eu não quero te largar mais, não. Perdoa, Senhor, por tanto tempo que eu achei que estava fazendo as coisas para o Senhor e não estava vivenciando as coisas do Senhor. Perdoa, Senhor, porque tantas vezes eu fui uma Marta e esqueci que o Senhor também pede para a gente ser Maria. Perdoa, Senhor, mas eu não quero ser assim. Eu quero desfrutar o que o 11 diz. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Desfrutar da comunhão com Deus. A bondade de Deus me protege porque eu confio nele. A alegria dele vem porque eu fui justificado por ele. Eu canto de júbilo porque agora há uma retidão no meu coração. Veja, não é que eu sou uma pessoa que não tenho mais pecado. Muito pelo contrário. Continuo pecando. Mas eu percebi, nesse tempo de quarentena, que o Senhor me justifica. Eu fui justificado. E a justificação é um dos maiores conceitos da teologia da graça. Não é que eu deixo de ser pecador. Eu continuo sendo pecador. Mas o sangue de Cristo, por causa da sua graça na cruz, ele me torna justo. Ele me declara justo. Eu não torno justo, ele me declara justo. Então eu estou justificado por Cristo. Eu tenho agora paz com Deus, Romanos 5 diz. Estando, pois, justificados por Cristo, tem de paz com Deus. Então essa paz é que vai trazer esse gozo, essa alegria, essa comunhão com o Papai do céu. Por isso, queridos, utilize esse tempo de isolamento para descobrir a liberdade que o perdão de Deus dá. Não saia com a alma ainda suja. Não saia com o coração com pecados que caminham conosco durante muito tempo. Não gaste tempo falando de política, brigando com governantes e tuitando e gastando tempo em tantas áreas sem ter percebido que Deus te tirou para falar com você. Enquanto ele pode ser encontrado, não porque ele não estava antes, mas porque você não tinha tempo. E agora o tempo é uma bênção de fazer você e eu refletirmos, para refletir a glória de Deus. Refletir na nossa alma para refletir a glória de Deus. Que o Senhor use esse tempo, seja um tempo de crescimento. Não crescimento da nossa balança não, viu? Tá? Porque também se come muito na quarentena. Mas o crescimento espiritual, que você saia transformado. Não seja nem hipócrita e nem teimoso, mas seja alguém que desfruta do perdão de Deus. Há algo que você precisa falar com o seu Deus? Há algo que você precisa confessar a Ele? Há algo que tem tomado o seu coração? E às vezes a gente acha que são só os grandes pecados. Não. Às vezes a gente para pensar e percebe o quanto a gente é egoísta. O quanto a gente é irritadiço. Como a gente não consegue ouvir a opinião do outro e entender que a opinião dele é um direito dele. O quanto a gente se torna
egoísta nesse tempo e que não se preocupa com os outros. Que Deus realmente nos use nesse tempo, mas não só nos use, mas que nos transforme, porque enquanto nós calamos no nosso pecado, nós vamos envelhecendo. Mas quando nós abrimos a nossa alma, confessamos ao Senhor que vai lá dentro, Ele nos cura, nos perdoa, nos traz comunhão e a gente sai dessa quarentena melhores. É isso que eu quero e desejo nessa noite para você, porque para mim Deus tem falado muito ao meu coração, mexido muito comigo. E eu não quero ser o mesmo, porque eu quero mostrar, depois da quarentena, que o Senhor me curou, que o Senhor me perdoou, que o Senhor me restaurou. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela quarentena. Eu te agradeço, Senhor, por esse tempo parado, refletindo e percebendo quantas áreas precisam ser transformadas pelo seu amor e pela sua graça. Quantas áreas eu preciso de confessar o meu pecado e pedir perdão ao Senhor. E quando aquela correria louca reiniciar, eu quero ser o homem transformado que o Senhor forjou no tempo do refúgio, que o Senhor forjou no tempo do isolamento. Que o Senhor me ensine, me instrua e me guie. Mas que o Senhor faça isso também com a vida dos meus irmãos. Deus, que o Senhor fale com eles, com elas, nessa noite. Fale nesse tempo. Fale, Senhor, enquanto eles fecham os olhos e não ouçam mais nada, a não ser o Senhor dizendo o que precisa ser curado e restaurado. Cura, Senhor. Restaura, Senhor. Renova-nos, Senhor. Faz-nos de novo, para a gente poder viver nessa comunhão contigo, dos justificados e dos retos de coração, que experimentam a sua bondade, a sua proteção e a alegria da sua presença. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito bom poder ter esse tempo com vocês e eu queria fazer um desafio com você amanhã. Amanhã eu queria que você estivesse compartilhando, aqui na live eu vou estar trabalhando um salmo, né? Geralmente um salmo de gratidão, e eu queria que você estivesse compartilhando. Eu vou estar contando aqui, né? Interagindo com você, você vai me dizer o que Deus te ensinou, o que você aprendeu, que Deus mexeu com você, quais estão sendo as resoluções. E você está percebendo que eu estou falando num tom assim de que está acabando, né? Eu não sei, mas o meu sentimento é que está acabando, tá? Algumas atividades na segunda-feira já voltam na sua normalidade, outras na quarta-feira. Eu acredito, em nome de Jesus, que essa normalidade da vida vai voltar, né? Aquela ideia antes do confinamento na horizontal, agora nessa ideia do confinamento na vertical, só aqueles casos, pessoas e tal que ficariam de quarentena. Não estou dizendo que isso vai acontecer, queridos, tá? Eu só estou dizendo que é um sentimento. Por isso que amanhã, a live de amanhã, às 19 horas, seria exatamente para você compartilhar o que você está aprendendo, o que você está crescendo, quais são as resoluções do seu coração, o que Deus falou com você nesse tempo. E a gente vai compartilhando aqui. Vai ser uma live mais de compartilhar mais com você aí, tá bom, meu irmão, minha irmã? E eu vi aqui alguns queridos, não deu nem para falar aqui, eu vi que minha prima também entrou ali, eu vi que alguns queridos que a gente não tinha visto ainda, tá? Sejam muito bem-vindos. E nós temos, então, um convite para fazer você. Todos os dias, às 7 da manhã, nós estamos fazendo o nosso devocional dos 40 dias de oração, que a nossa igreja já estava envolvida e Deus nos colocou no meio da quarentena, então vamos lá aprender o que o Senhor tem para nós, tá? Quem não tem o livro do PDF, pode me pedir aqui depois no Messenger que eu passo, tá? E também, às 10h30, nós vamos ter o nosso culto online. Vai ser online, nós ainda não estamos nos reunindo como igreja na aglomeração, respeitando as leis do nosso governador. A Anice está perguntando aqui,
A Giane, nós também amamos você, Giane. Parente, a gente tem que amar. Não, a gente ama muito vocês, vocês sabem disso. A Anis está perguntando, 10h30 o nosso culto, tá? 10h30. E vai ser online, nós não ainda vamos voltar às atividades de culto esse domingo. Vamos ver como é que vai ser essa semana, queridos, vamos orando. E nós queremos fazer tudo debaixo de duas orientações. A orientação de Deus e a orientação das nossas autoridades. A nossa Convenção Batista Pioneira nos orientou que não deveria reunir. Nossa liderança já tinha entendido isso, tá? E nós vamos ter o culto. No domingo, 10h30, apenas no Facebook, tá, queridos? Porque eu precisaria de 1.000 inscrições para poder fazer via celular. Fora o celular, teria que ter uma câmera e tal, e tudo é muito complexo. Então, eu estou filmando só do meu celular mesmo, tá bom? Então, vamos ter o culto amanhã, 10h30, mas antes tem 7 horas do devocional, e à noite, 19 horas, na nossa live, orando com os salmos, e aí você compartilhando o que Deus está te ensinando nesse tempo de quarentena e confinamento e isolamento. Deus abençoe, queridos, uma boa noite na graça do Senhor.